Olá pessoal, estamos de volta com Você com Dinheiro, seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos aqui na BMC News. Sempre trazendo, como vocês já bem sabem, aquele almoço da Faria Lima com os temas que geralmente ficam fora do investidor comum aqui para você, telespectador da BMC. E hoje nós estamos de novo com um convidado mais do que especial, mais precisamente uma convidada, Flávia Kraspenhauer, a sócia fundadora da Capitana Investimentos, vem bater um papo conosco sobre crédito privado, um pouquinho de fundos imobiliários, enfim, a gente vai falar um pouco sobre o mercado de renda fixa para você, investidor e telespectador da BMC. Flávia, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por aceitar bater esse papo conosco, compartilhar um pouco do seu conhecimento para o investidor telespectador da BMC. Obrigada, boa tarde, obrigada pelo tempo, vai ser um prazer participar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Maravilha. Flávia, a gente tem a proposta aqui do programa justamente de trazer alguns debates que são importantes e muitas vezes passam despercebido pelo investidor de varejo, né? E ontem eu estava conversando com um aluno meu e ele me trouxe uma pergunta: olha, professor, a gente está com NTNB a IPCA mais 6,5. Ele trabalha com distribuição de investimentos. Falou, olha, comecei a receber emissão AAA, a IPCA mais 7,5, IPCA mais 8, aí tem secundário de IPCA mais 9. Tem apetite para crédito privado hoje em dia? Como é que está esse mundo de juros reais altos para o mercado de crédito privado? Olha, a verdade é que está bem interessante. A gente teve um crescimento de 2018 para cá do crédito privado de forma muito importante, né? A diminuição aí do BNDES nos últimos 4, 5 anos fez com que a quantidade de volume, né, de debêntures, enfim, de CRIs, de CRAs, desses produtos de mercado de capitais evoluísse bastante. E os juros mais altos também trazem o investidor para a renda fixa, e o crédito privado é uma forma interessante de você conseguir spreads a mais do que o título público te dá, né? Então, recentemente, até por conta dessa volatilidade que a gente está percebendo um pouco mais nos mercados, não só na renda fixa, o crédito privado abriu, né, que é um termo que a gente fala que as taxas engordaram, ou seja, está com taxas melhores, mais atrativas, mais gordinhas, e isso tem feito com que os fundos aí de crédito privado consigam comprar, né, coisas bem interessantes, né? Então, na Capitânia a gente tem conseguido comprar ativos bem interessantes, em linha aí com o que o seu aluno falou, então ele está muito correto. Mas claro que tem que separar o joio do trigo, né? Nem todos os ativos são bons ativos, nem todos os ativos são de boa qualidade de crédito. Então é importante sempre haver um estudo, uma análise minuciosa para diferenciar o que é um produto de qualidade de crédito melhor ou pior. Então, será que o IPCA mais 9 reflete a qualidade de crédito desse emissor, então dessa empresa? Essa empresa é uma empresa que é justo ela se financiar IPCA mais 9, deveria ser um pouco mais, um pouco menos. Então esse é um pouco do trabalho, né, antecipando, é um pouco do trabalho que a gente faz lá dentro da gestora. A gente teve recentemente a manutenção da Selic meta a 13,75 e num tom, nos Estados Unidos também, a manutenção, o tom que os bancos centrais estão trazendo para o patamar mais elevado de juros é de manutenção. Eles estão fugindo aquele tom um pouco mais otimista das rodadas anteriores de que a gente conseguiria ceder um pouco nos juros. Com o Selic a 3,75, não tem que ir lá, deixa um CDB do bancão e pronto. É bem tentador. Então, eu tenho que defender a classe do crédito privado, da gestora de crédito privado, mas eu não posso dizer que um CDB num banco não é tentador, né? Assim, importante dizer, o banco também tem um risco de crédito. A gente já teve casos no Brasil de instituições aí bancárias quebrando. Então, o que a gente sempre fala para qualquer tipo de investidor, né, é diversificação. Você pode ter um pouco de CDB num banco? Pode ter. Lembra, fundo garantidor de crédito, né, 250 mil
por CNPJ, então para cada instituição bancária, limitado por CPF para pessoa física até 1 milhão. Então você tem somado ali, no máximo, você colocar 250 milhões em cada um, 4 bancos para você ter na sua carteira que o FGC deveria honrar. Vamos considerar que ele vai honrar. Então, assim, o que eu acho interessante? Ter um pouco de cada um dos produtos. Então, o CDB, com essas taxas de juros altas, não deixa de ser um produto atrativo, ele é. Mas, claro, eu acho que tem outras formas de você acessar a renda fixa também, que não só o CDB, né? Você comentou do FGC. Tem uma questão que eu recebo também bastante, mas eu queria que você comentasse, Flávia. O FGC tem essa garantia de 250 mil e tem alguns títulos, por exemplo, as LIGs. A LIG não é protegida pelo DPGE, naturalmente, mas a LIG não é protegida pelo FGC e pode ser comprada pelo investidor pessoa física. E aí eu vejo o investidor falando, puxa, mas eu comprar aqui a LIG do bancão, mas a LIG não tem FGC. Faz sentido essa afirmação, porque o FGC, eu tenho a impressão, mas eu queria ouvir a sua opinião, ele não é pensado para proteger o bancão, ele é pensado para proteger o sistema dos bancos médios. Faz sentido você pensar a proteção do FGC quando você aplica num título de bancão? Eu acho que quando você decide por aplicar num título de bancão, que seja uma LIG, por exemplo, você tem que ter em mente que você está exposto àquele banco. Você está exposto ao Bradesco ou Itaú, você quer ter aquele tipo de exposição, você tem um conforto com aquilo. Agora, eu não afirmaria que você não pode ter problema em bancão também, eventualmente, né? Se a gente for olhar crise ali de 2008 nos Estados Unidos, bancos importantes tiveram problemas. Né? Então, eu acho que a gente nunca pode afirmar que um banco, por maior que seja, é too big to fail, né? Então, que ele pode falir ou ter problemas. Então, eu acho que tem que ser usado com bastante pulverização, as exposições. É complicado, assim, uma pessoa física, por exemplo, colocar todo o seu investimento num CDB de um banco só ou numa LIG de um banco só. Eu acho que, assim, tem que ter um pouco de cada coisa. E a renda fixa oferece várias formas de investimento, né? É importante, acho que ter um pouco de cada na sua avaliação. Na Capitânia, vocês olham só renda fixa local ou vocês olham bonds globais também? Nós olhamos só a renda fixa local, né? Nós temos ali 4 pilares, né? 4 vértices que a gente atua. A gente atua no crédito privado, fundos imobiliários, agronegócio e fundos de infra também, mas sempre da renda fixa local. A gente entende que tem bastante instrumento, tem bastante ativo para explorar aqui dentro antes da gente começar a olhar lá fora. Então a gente prefere escolher por concentrar em Brasil mesmo. Você comentou sobre as debêntures incentivadas, produtos incentivados de maneira geral, né? A gente tem algumas classes de ativos que trazem esse incentivo, trazem esse benefício fiscal. Esse benefício vai para o investidor também ou geralmente ele fica preso no emissor? O que eu quero dizer? Às vezes a gente olha, especialmente emissões bancárias, né? LCA, LCI, a taxa com gross-up é muito parecida com que seria um CDB da mesma casa. Aí eu fico pensando, e nas debêntures que a gente tem menos acesso às comparações, né, porque geralmente quem emite incentivado, emite só incentivado. Será que esse benefício não fica todo com o emissor? Para ser bem franca. Por favor. Fica um pouco para cada um. Então, assim, a conta que é feita é aquela quanto que eu vou ter que pagar para o investidor ter apetite para o meu título. Quanto que eu vou ter que oferecer dessa parte do incentivo para que o investidor compre meu papel? É uma perguntinha meio de trás para frente, entendeu? Então, o benefício ele é dividido. Em alguns emissores fica um pouco mais para o emissor, outros fica para a pessoa física, depende muito do apetite que o mercado tem para aquele papel. Falando de apetite para papel, tem uma pergunta boa aqui do Helder.
a gente tinha comentado de CDB de bancão, né? Ele pergunta aqui o que está melhor, né? CDB de bancão, Tesouro Selic ou Tesouro IPCA+, né? Que é a nossa NTN-B, né? Eu queria complementar a pergunta do Helder aqui, trazendo uma provocação, que a gente vê, quando a gente olha inflação implícita nos títulos atualmente, a gente está falando de 6,8%, 6,9%. Então eu queria complementar essa pergunta do Helder, além de olhar, poxa, CDB de bancão versus IPCA+, no Tesouro, faz sentido essa inflação implícita que a gente está olhando? A gente está olhando, querendo ou não, a gente está falando de uma inflação implícita 2 pontos acima da meta, né? Sim. Bom, acho que temos algumas perguntas aí para responder, né? Então, assim, sobre a taxa de juro real, ou seja, quanto que a gente está pagando nesses títulos, a gente tem a taxa de juro real mais alta do mundo. A verdade é que a gente trabalha hoje, né, Helder, com a taxa de juros mais alta do mundo de forma real, né? Considerando que é uma taxa de juros bastante atrativa. Se você me perguntar se eu gosto dos títulos IPCA+, eu gosto bastante, né? Se a gente olhar uma série histórica aí dos últimos 10 anos, em 8 anos, o IMAB5, tá? Que é o índice que olha todos os papéis públicos até 5 anos, né? As NTN-Bs, tá? Os títulos indexados à inflação até 5 anos. Eles ganharam do CDI, então foi 8-2 ali nos últimos 10 anos, então a gente teve no médio prazo os títulos em inflação promovendo um bom rendimento aí às carteiras. Eu gosto muito para carteiras principalmente que se olha preservação de capital, então eu acho eles bastante atrativos. Agora, se você fosse me perguntar hoje, uma dessas opções, o CDB ou o título em inflação, aí eu vou responder de uma outra forma, vou provocar. Eu gosto dos fundos imobiliários, eu iria para começar, assim, quem não tem ainda fundo imobiliário, começar a ter um pedaço em renda variável. Os fundos imobiliários, né, de papel, né, os que alocam em CRIs, a gente vê hoje fundos imobiliários de papel pagando aí IPCA mais 8,5, IPCA mais 9, com boa qualidade de crédito, tá? Então, para vender o peixe aqui, a gente tem o Capitânia Securities, a gente tem o nosso CPTS 11, que é um produto que na cota atual, no valor atual de mercado, ele paga aí IPCA mais 8,80, quase 9, tá? Num produto de altíssima qualidade de crédito, bem pulverizado. Então, assim, eu gosto muito da inflação, gosto muito do IMAB5, de títulos do governo em inflação, para prazos mais curtos. Acho que eles geram menos volatilidade para o investidor do que os títulos mais longos. Mas se tiver um pouco de apetite aí para renda variável, eu acho que hoje, até antecipando um pouco a conversa sobre fundo imobiliário, eu acho que os fundos imobiliários de papel de alta qualidade de crédito conseguem entregar ainda mais do que o título público do Tesouro, né? Eu queria seguir nesse assunto de fundo imobiliário, porque muitas vezes a gente teve uma onda de entrada em fundos imobiliários muito olhando aquele investidor, aquele brasileiro que gostava de terreno. Isso. Os imóveis da família que foram passando. Da família, aquele tio que você encontra no Natal e sempre fala, olha, você investe em bolsa, mas meu terreno valorizou mais, né? E aí você tem esse produto de fundo imobiliário para oferecer para esse público. Tinha uma narrativa muito boa para que esse público que gosta de imóveis fosse para o mercado de capitais. Só que quando você vai investir de fato em fundos imobiliários, você tem essa diversidade, inclusive você tem os fundos de papéis que descolam um pouco do conceito de imóvel, né, do fundo de tijolo, né? Como começar nesse mercado sem escorregar, cair numa casquinha de banana, de ir para um título, ir para um fundo imobiliário que tem uma série de papéis com crédito não muito bom, que vai ter uma oscilação de cotas maior, baseada na qualidade de crédito e não só no valor presente daqueles fluxos de aluguéis. Como o investidor que está começando pode colocar o pezinho no fundo imobiliário evitando essas ciladas? Acho que a sua pergunta é extremamente importante.
Nós temos aí 20 anos de estrada, né, na Capitânia. Fundos imobiliários, a gente tem 8 anos de estrada. Nosso primeiro fundo, o CPTS, aí tem 8 anos, quase 9, começou em 2014. E o que eu acho importante, né? Gente, dando esse histórico todo, esse pano de fundo, o que a gente já viu em diferentes crises? Em primeiro lugar, precisa conhecer a gestora e o fundo. Hoje em dia, a qualidade de informação está muito boa. Você entra no site das gestoras, você tem uma qualidade de informação muito, muito boa. Então, você consegue ter sua análise, quanto tempo tem aquela gestora, quantas crises ela já passou. Uma dúvida, passou ali crise de 15 e 16, momento super difícil para o mercado de crédito de maneira geral. Se passou por essa crise, interessante, como é que foi? Olha os relatórios dos fundos, cada dia tem uma quantidade de detalhes ainda maior. E, de fato, sim, houve um crescimento exponencial da quantidade de cotistas no mercado de fundos imobiliários, mesmo com esses 2, 3 últimos anos difíceis para fundos imobiliários, né, muitos deles patinaram, no geral as cotas, o valor patrimonial caiu, quando sobe juros o valor patrimonial dos fundos imobiliários cai um pouco, por causa da taxa de desconto, isso é engenharia financeira, tão simples quanto, mas... voltando aqui à linha de raciocínio, houve um crescimento, a gente tem mais de 2 milhões de investidores hoje, mesmo com o mercado mais difícil dos últimos 2, 3 anos, cresceu a quantidade de investidores e, conforme você mesmo falou, muitos foram para fundos de CRIs, que a gente chama de fundos de papel. Tá? A diferenciação que eu coloco hoje a gente tem uma economia onde houve um mandato novo aí de governo, a gente ainda não sabe para onde vai, se vai funcionar bem, começou a dar alguns sinais aí de dezembro para janeiro, economia um pouquinho mais complicada, sempre quando tem uma mudança de governo é natural que isso aconteça, e a gente tem uma taxa de juros alta. Quando a gente tem uma taxa de juros alta, é um cenário mais desafiador para crédito, tá? Fazendo uma continha simples, a empresa paga lá CDI, que hoje é 13,75, mais um valorzinho, uma taxa de juros, que é o que a gente chama de spread de crédito, vamos dizer que seja 2%, 3% para uma empresa de boa qualidade de crédito, e pode ser 6%, 7%, 8% para uma empresa de qualidade de crédito pior. Tá? Quantas empresas, para quem estuda aí bolsa, ações, quantas empresas têm um retorno na sua operação que supera esses 20% de serviço de dívida que ela vai ter que pagar para a dívida? Tá? Então, assim, o serviço da dívida hoje, o custo da dívida está muito alto. Então, a gente tem a percepção que talvez alguns fundos de papel de pior qualidade de crédito podem ter problemas se a gente mantiver essa Selic, essa taxa de juros ainda alta por um tempo, numa economia cuja previsão de crescimento é ali 0 a 0, 0,5%, 1%. Acho que a gente não vai ter o crescimento de 3% do ano passado. Tá? Então, assim, vamos voltar um pouco ali para o que aconteceu nos anos Dilma, onde a gente teve taxa de juros nesses níveis atuais, está muito próximo, pessoal, ali na casa de 14%, e a gente teve 2 anos para trás, né, recessão, quase 8% somado. A gente teve várias empresas que não conseguiram honrar seus compromissos nas suas dívidas. Então, a gente pode ter esse cenário de novo? Eu não acredito. Eu acho que a gente vai ter um pouquinho de crescimento. Eu acho que daqui a um tempo tem espaço para começar a cair juros também. Mas o que eu recomendo para o investidor, para simplesmente sumarizar um pouco, olha a qualidade da gestora, olha a qualidade do fundo, existe muita live, tem muitos programas aí que dão informações interessantes sobre os fundos, olha os relatórios, mas assim, se eu fosse escolher, eu acho muito interessante o setor de CRIs, eles sofreram um pouco de desconto por conta da deflação que você teve aí por 3 meses, teve muita pessoa física que saiu desses fundos, eles nunca mais vão render, então eles ficaram bastante descontados. Então tem uma certa liquidação aí, tem coisas muito boas, com taxas muito boas nesse setor de fundos de papel e de boa qualidade de crédito. Falando em fundos de papel, vou voltar à parte de crédito privado, a gente retoma a FIs daqui a pouquinho, mas um pedaço da sua fala anterior me chama muita atenção, né? Você teve, com essa reprecificação de alguns títulos, você também abre algumas oportunidades de entrar em papéis com um carrego muito maior. Sim. Então, quem tem liquidez agora tem espaço para fazer
para fazer a festa. Né? Como é que vocês estão olhando esse momento e se você puder compartilhar um pouco do exemplo da casa, se já apareceram boas oportunidades e os fundos de crédito já estão aproveitando essas oportunidades para reposicionar suas carteiras? Os fundos estão aproveitando, tá? Não só os da Capitânia, mas do mercado em geral. Houve uma reprecificação da carteira que faz com que uma palavrinha que a gente chama carrego, que é quanto que se espera que esse fundo vai entregar, aumentou bastante. Tá? Então a gente tem, por exemplo, o Capitânia Radar, um fundo D90 lá que nós temos, o carrego, ou seja, essa expectativa de retorno dele que estava aí na casa de CDI, mais 2,20, 2,30, já está em CDI mais 2,60 líquido na mão do investidor. Então você vê que do 2,30, 2,20, você subiu para 2,60 por conta dessa reprecificação e pela compra de novos ativos, tá? Os ativos que a gente gosta bastante, a gente acha o setor de infraestrutura muito interessante, é onde a gente tem maior quantidade de posições, né? A gente tem hoje mais de 20 bi lá sob gestão. Em infraestrutura é quase metade da casa, é quase 8 bi em infraestrutura, então a gente gosta muito. Você tem setores, pessoal, que o Brasil é carente, né? Você tem setores de saneamento, você tem toda a parte aí de geração de energia, distribuição, você tem toda a parte de rodovias, de concessões, então tem muita coisa boa para comprar, de qualidade de crédito boa, com garantias nos projetos já ongoing, já que estão acontecendo, não projetos para começar. Então, assim, tem muita coisa boa aí para comprar. Claro, dá para comprar diretamente ou você pode até entrar através de fundos dedicados. A vantagem que eu vejo de entrar fundos são duas. Uma, você já consegue comprar com uma certa diversificação interessante. Você compra, por exemplo, um radar, um Capitânia Radar hoje, você tem mais de 200 ativos dentro do fundo. Então você tem um pedacinho de várias coisas lá. Se tem algum problema de crédito, você não sofre de uma maneira bruta, né? Você sofre de uma maneira diluída. E outra é contar com a expertise do gestor, né, para saber a hora de entrar e sair. Esse timing também é interessante, é importante. Fundo de crédito você não compra e carrega aquele produto até o vencimento. Você faz o giro. Então a gente está comprando agora bastante coisa com esse mercado um pouco mais gordo. Daqui a pouco o mercado emagrece um pouco essas taxas, você sai, você faz um pouco de caixa. É a mesma mecânica de um gestor de ações, tá? A gente entra e sai dos papéis com uma certa agilidade. Mas agora a gente está no momento de aproveitar essas compras, você está aumentando esse carrego, mas reduzindo ou aumentando a duration? Olha, a duration em linhas gerais se manteve, tá? Os fundos 555 que a gente chama, que são os fundos de prateleira aí, produto D+1, D45, D90, a gente tem duration na casa de 2 anos e pouco, que é mais ou menos que a indústria trabalha. Aonde você vai para um duration mais longo, essa tua pergunta é bem interessante, então os prazos mais longos acabam ficando nos fundos de infraestrutura, os fundos dedicados à infraestrutura, e nos fundos imobiliários de papel. Eles têm duration mais longa, os dois. A gente está falando aí de 4, 5 anos, enquanto os produtos de crédito privado, em linha geral, eles têm uma duration na casa de 2 anos, 2 anos e meio. Perfeito. Pessoal, hoje nós estamos batendo esse papo com a Flávia Kraus-Penhar, sócia fundadora da Capitânia Investimentos, sobre renda fixa, o mercado de crédito privado e um pouquinho também de fundos imobiliários. Então, muito obrigado pela sua participação, estou acompanhando o Helder, muito obrigado pelas suas perguntas e muito obrigado a você que está nos assistindo e nos fez atingir os 300 likes. Agora vamos buscar os 400. Mas agora, neste instante, vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Você com Dinheiro. BMC News, informação que gera valor.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo sobre fundos de crédito privado, fundos imobiliários e, naturalmente, ajudando o nosso telespectador respondendo as suas perguntas, né? Então, pessoal, deixem ali sua pergunta, seu comentário, deixe o seu like. Você que está chegando agora, ainda não conhecia o programa Você com Dinheiro, está chegando agora na BMC News, faça também sua inscrição. O Ed dos Santos está comentando aqui que foi o like dele que fez a gente chegar nos 300. Então, pessoal, vamos buscar agora os 400. Então, se você não participou da onda dos 300 likes, é a sua vez de participar e ajudar a gente a bater os 400 likes, ajudar a gente no reforço do programa. O Helder está comentando, Flávia, que eventualmente você seria flamenguista. Hoje tem jogo do Flamengo, né? Mundial de Clubes. Então, o pessoal aqui não perdoa. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui bacana do Rodrigo Lopes. A gente está com Selic a 13,75, mas tem também ali opções pré-fixadas para 2029 a 13,4. Qual o melhor momento para cada uma dessas pérolas? A gente está mais para Selic, para ficar pós a 13,75 ou se pré-fixar a 13,4? Essa pergunta é só pergunta fácil. Pergunta de 1 milhão, né? Ou mais. Olha, gente, essa pergunta, assim, é bem difícil, mas eu vou colocar alguns pontos aqui que eu acho importantes. Primeiro lugar, pré-fixado. O pré-fixado, não entendam que ele é conservador, tá? O pré-fixado, ele já te trava numa taxa por um prazo bastante longo e essa taxa, ela oscila bastante. Tá? Então, se hoje está nesse valor, amanhã vai estar no outro e a curva, né? Então, a curva de juros, quanto mais longo você vai, mais oscilação, mais volatilidade vai ter, mais chance de perder ou ganhar você vai ter. Assim, está muito difícil a gente saber o que vai acontecer com a Selic já esse ano. Tá? Vamos voltar um pouquinho aí para outubro. Em outubro, antes da eleição, para vocês terem ideia, o mercado já precificava a gente ter um corte da Selic agora, abril, maio, por aí. Estamos falando de 2, 3 meses de hoje. Tá? Então, a gente está falando de 2, 3 meses de hoje, já teria um corte, um assunto discutido há 3, 4 meses atrás, antes da eleição. Com a vinda da eleição, o que mudou exatamente? Tá? Flávia, a inflação piorou porque agora só falam em corte no final do ano ou no ano que vem. Não piorou a inflação, tá? A inflação está, de certa forma, controlada. A gente tem visto os números aí recentes, a inflação não demonstra uma preocupação enorme. A gente tem o dólar abaixo do que estava na virada do ano, a gente está com o dólar aí, semana passada bateu aí 4,95, a gente está com o dólar a 5 e pouco, então ele não pressiona a inflação. A gente está com o petróleo lá fora bastante comportado, não pressiona a inflação, mas a discussão dos gastos e de dívida, ou seja, o que o mercado está olhando com uma lupa enorme
é a questão do orçamento, do ajuste fiscal, como é que o Brasil vai financiar, vai pagar a sua dívida, de que modo você vai levar essa dívida PIB para cima, de uma forma agressiva. A gente já imagina que será para cima porque o governo de esquerda é um governo tradicionalmente mais gastão. Tá? Então, assim, mas de que forma que vai levar essa dívida PIB para cima? De uma maneira abrupta, de uma maneira devagar? Então, o mercado está esperando uma definição dessa discussão toda do fiscal para abrir espaço para uma queda de juros ou não. Tá? Então, assim, qual foi a novidade que entrou nesse caminho para atrasar tanto essa possibilidade de queda de juros? O gasto. Tá? Porque um gasto maior, você aquece mais a economia, você tem mais inflação, você tem... Enfim, daria para passar aqui horas explicando tudo o que acontece. Mas, basicamente, para voltar aí à pergunta, né? Basicamente, assim, já está muito difícil a gente acertar como é que vai ser a Selic desse ano. Então, assim, para acertar de hoje para daqui 2029, eu acho muito complicado. Assim, eu, pessoalmente, eu não travaria, eu não faria esse investimento por um prazo tão longo, porque você tem de tudo, né, pessoal? Pode acontecer tudo aqui. Você pode ter um excesso de gasto que leva o país a uma crise, a um momento Dilma, aí, como a gente vê alguns falando, e você pode, em contrapartida, enfim, o Brasil surfar um bom momento aí para mercados emergentes, a gente tem uma taxa de juros bem alta, o dólar fica comportado, a gente consegue ter um crescimento um pouco maior com a China voltando a crescer. Então, você tem duas possibilidades completamente diferentes hoje, né? Você pode ir para um sonho de Brasil, mas você pode ir para um Brasil mais complicado que exija uma taxa de juros mais alta. E daí esse 13 e pouco aí para 2029, talvez seja pouco. A gente está falando, há um ano, a gente via a taxa para 10 anos projetada em 11,5. Exatamente. 13,5 agora, 2 pontos de abertura. Em um ano. Em um ano. Então, o que pode acontecer de hoje até 2029? Muita coisa. Assim, eu, pessoalmente, eu não faria esse investimento para mim. Eu acho que tem uma série de fatores que vão levar a gente para um caminho ou outro, e eles podem ser bastante antagônicos. Vou fazer uma pergunta. Pessoal, deixa ali seus comentários, a gente vai trazendo as perguntas aqui para a Flávia também. Vamos buscar ali os 400 likes, falta pouco, né? Então vamos puxar esse like aí. Flávia, lá na Capitânia, vocês olham mais para sua distribuição, seu passivo, né? Vamos usar os jargões de mercado, que é bom que estimula o pessoal a aprender também. Seu passivo é mais investidor de varejo, investidor private ou instituições financeiras? Olha, é bem quebrado, tá? Mas o investidor final, a pessoa física, é o mais importante, é o maior. A gente tem um filão de investidores institucionais, que são fundações de grandes empresas que têm a previdência, né, enfim, da turma lá com a gente. Mas, sem dúvida nenhuma, são os clientes, pessoa física, private ou não private. Então, as pessoas físicas, através dos acessos, das plataformas, são a maioria dos nossos clientes na Capitânia. Uma coisa que eu queria trazer é que muitas vezes a gente vê as ondas do mercado, especialmente aqui no Brasil, as ondas do mercado com o atacado puxando e o varejo vindo depois. Então você tem a onda do crédito privado começou no atacado, que aí foi migrando para a FDICs, agora a gente tem uma estrutura já bacana de FDICs e aí vai sendo cedida para os investidores de varejo também. Mas o fundo imobiliário, ele teve uma adesão de varejo já bastante expressiva desde o começo. Mas como é visto o investimento em fundo imobiliário pelo investidor de atacado, pelo investidor institucional? Olha, o investidor de atacado, o investidor institucional, ele entra bastante nos fundos imobiliários, ele é parte importante aí dos cotistas de fundo imobiliário. Se a gente for falar em termos percentuais hoje, em torno de 75% do mercado de fundos imobiliários é detido por pessoas físicas e 25% por institucionais. Então, assim, eles são, de certa forma, relevantes, mas as pessoas físicas, sem dúvida nenhuma, são a grande maioria. E dentro desse conceito de puxar o mercado via pessoas físicas, né? Você tem
uma diversidade ainda de produtos. O que me preocupa muito quando você tem um mercado que ainda é baseado em pessoas físicas, e você deve sentir bastante isso na conversa com o institucional, que a boleta do institucional é muito maior. Então, com ao menos players, você consegue dar devida liquidez. Fico pensando como é o espaço de liquidez dos fundos imobiliários para lançamento de novos projetos. E aí veio uma ponte com a pergunta que o que a gente tem de setores com melhor potencial hoje e para onde estão indo esses projetos, esse espaço de liquidez para os fundos imobiliários? Você falou bastante dos fundos de papéis, mas o que mais a gente tem ali na mesa? Fora os fundos de papéis, né, que tem tido bastante demanda aí nos últimos anos, a gente vê um espaço bastante grande, assim, as teses que a gente mais gosta na Capitânia são as teses mais simples, já mais acomodadas. Então, quais seriam? A gente gosta muito de lajes corporativas premium, em boas localizações. Então, a gente vê, por exemplo, aqui em São Paulo, como voltou mesmo o escritório, então aquele medo do home office, que todo mundo ia ficar no home office, isso ficou para trás, as pessoas voltaram para os escritórios, a gente voltou a ter trânsito, então nas grandes capitais, né? A gente viu bem isso hoje. A gente viu isso hoje, então, voltou a ter trânsito. Então os escritórios que a gente chama premium nas regiões mais centrais voltaram a ter uma ocupação bastante grande, as taxas de vacância caíram. E uma outra tese que a gente gosta muito e tem diversos fundos bastante interessantes no mercado, é a tese de shoppings. Tá? Então, assim, shoppings também foi um outro medo aí durante a pandemia. Muita gente acreditou que a pessoa física ia passar a comprar só pela internet, que shopping ia acabar ficando em desuso, e não é verdade, né? Os shoppings, eles trazem uma experiência confortável, tem muito, em que sentido, né? Tem muitas praças aí ao longo do Brasil que você tem temperaturas muito altas, as pessoas têm como lazer ir até o shopping, aquilo é um programa no final de semana, mesmo que a pessoa não compre, ela usa o serviço, usa ali o boliche, usa o restaurante, então a pessoa vai para aquele lugar para aproveitar. Então as teses de shopping mostram que assim, hoje a gente tem os shoppings entregando os mesmos resultados, ou alguns inclusive superiores a 2019, e o consumidor ele usa ainda a internet, ele faz questão de ter um pedaço das suas compras na internet, mas a experiência que o shopping dá da pessoa ir lá, principalmente mulher ir lá experimentar roupa, é diferente da experiência da internet, né? Então, a gente também gosta muito da tese de shoppings e ambos estão muito desvalorizados. Então, assim, de fato, por conta da taxa de juros mais alta, as pessoas físicas migraram mais para a renda fixa, a gente vê que está muito barato, tá? Então, assim, quem tem um pouco de apetite aí a risco, a volatilidade, o mercado de fundos imobiliários de tijolo também dá muitas opções. Para quem não quer ficar escolhendo os ativos, tem opções interessantíssimas de fundos, que são os fundos que fazem essa escolha por você. Tá? Então, a gente, na Capitânia, tem um fundo de fundos também dedicado a isso, a comprar esses setores que a gente gosta. Então, tem um pouco de shopping, tem um pouco de laje corporativa, tem, enfim, outras teses que a gente coloca lá dentro. Mas se eu fosse citar duas, eu, sem dúvida nenhuma, assim, a turma fala muito de galpão logístico, tá? Mas não está tão barato quanto laje corporativa premium, bem escolhida, coisa boa. E shoppings. Esses dois, com certeza, estão mais baratos. O Rodrigo, inclusive, tinha perguntado aqui sobre espaço para crescimento de galpões logísticos, né? Porque a gente tem uma manutenção, né? O uso, até pela adesão às compras pela internet, o uso desses galpões subiu no pós-pandemia, mas será que tem espaço, né? Acho que essa é a grande questão, né? Tem espaço para ainda continuar crescendo no curto prazo, né? Ele fala aqui 24, 25. A pergunta é super interessante no sentido que os galpões logísticos, eles têm essa pegadinha que é muito fácil, claro, comparando com laje corporativa, com shopping, é muito fácil você ter um galpão logístico do lado de outro galpão logístico.
Tá? Então, assim, a barreira de entrada nesse setor ela é muito baixa. Você construir um galpão logístico requer muito menos ciência e muito menos recursos, né, financeiros do que você construir uma laje corporativa e um shopping. Então, o galpão logístico ele já tem uma competição muito grande por si. Aonde a gente vê espaço para mais galpões logísticos, onde tem uma demanda muito grande e aonde na nossa tese dos nossos fundos de fundos a gente concentra mais, por exemplo, na Grande São Paulo. Então, você está próximo ali das estradas mais importantes, um galpão logístico próximo a um rodoanel, pessoal, isso tem um valor que vocês não fazem ideia. Assim, tem um valor muito grande você está ali, muito próximo às rodovias, um acesso mais central. Né? Então, respondendo à pergunta, tem espaço, mas é muito seletivo. É mais seletivo ainda do que shopping e laje corporativa. Então, o galpão logístico ele tem que ser pensado a dedo, se ele tem uma localização interessante, um diferencial, porque senão é mais do mesmo. E aí você acaba, querendo ou não, o galpão logístico tende a estar num local com espaço menos escasso. Faria Lima aqui, né? Você fala, puxa, metro quadrado, 40 mil reais. Aí você fala, eu quero construir também, aí só não tem terreno, né? Você simplesmente não consegue. E aí o galpão logístico, você tem essa competição não só dos players que estão atualmente já estabelecidos, mas a possibilidade de construir um outro do lado. Esse é um ponto muito, muito importante. Inclusive, o Adilson comentou aqui, Adilson Machado, o prazer de quando você tem uma cota de FI, passar na frente do imóvel e falar que um pedacinho daquele imóvel é seu. É isso aí. Mas ele está perdendo dinheiro com um pedacinho dele. Pessoal, a gente já volta, a gente vai rapidinho para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente vem com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Até já! BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Olá pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo aqui com a Flávia da Capitânia Investimentos sobre crédito privado, sobre fundos imobiliários. Então a ideia é justamente dar esse espaço para vocês, telespectadores da BMC News, tirarem suas dúvidas e pensarem um pouquinho fora da caixa também. Você que está aí acompanhando a gente, traga suas perguntas, suas dúvidas e deixe o seu like, pessoal. Faltam ali 38 likes para a gente bater o corte dos 400. Ajuda aí, pessoal, ajuda aí. Flávia, tem uma pergunta aqui, eu esqueci, eu não me encontro aqui mais no chat. Quem fez a pergunta, mas era uma pergunta muito interessante, que é sobre a resolução 75, as atualizações que vem agora na nova resolução da CVM. Já tem mudado alguma coisa? O pessoal está se mexendo? O que tem de novidade que você pode já compartilhar com a gente? Olha, começaram a se mexer, na verdade as assets de maneira geral estão entendendo o que vem. Um dos pontos interessantes é o fato da pessoa física ter acesso a FDICs, né, que são instrumentos interessantes para ter, né, a pessoa física varejo, que antes era só para investidor qualificado, então é um acesso a um produto mais técnico, mais específico, mas de verdade, assim, as assets ainda estão trabalhando enfim, em moldar os produtos
para melhor entregar em cima dessa resolução. Então ainda está em andamento, eu diria. Não vejo ninguém muito já avançado, não. Dando ali os devidos créditos, foi o Luan Paulino que perguntou. Luan, desculpa, demora ali o lag, mas muito obrigado pela sua pergunta. E aí, voltando lá ao tema dos FIs, o que a gente tem de espaço para... A gente está conversando com aumento de taxa de juros, quando vem ali o convidado falando de renda variável, a gente sempre cai no tema de construção, né? A construção, querendo ou não, sente muito taxa de juros, porque geralmente o produto dela depende de taxa de juros para ser comercializado. E tem ali os segmentos FIs de desenvolvimento, né? Como está o mercado de FIs de desenvolvimento e quais são os espaços, se é que ainda existem, para esses FIs atuarem no cenário de hoje? Olha, cenário difícil para FIs de desenvolvimento. Tá? Então, é realmente um cenário de taxa de juros mais alta, um cenário bastante desafiador para FIs em desenvolvimento. Então, toda essa parte de FIs de desenvolvimento, a gente, por exemplo, não tem feito nenhum tipo de alocação. Tá? Por mais que a gente não seja... Então, a visão da Capitânia não é uma visão que sobe taxa de juros, não é uma visão de causa, a gente não está indo por esse caminho, então não é por conta disso que a gente não está entrando, mas essa taxa de juros para esse tipo de setor, ela chega a ser proibitiva, é muito juros. Tá? Então a gente de fato não tem feito alocação, a gente não acredita que seja um melhor momento, apesar de ser um setor interessante, mas a gente não acredita que é o melhor momento. A gente comentou de diversificação e modelos de taxa. Então você fica um pouco pré com juros, fica um pouco em CDB. E como é diversificação em fundos imobiliários? A gente olha Markowitz ali para ver correlação dos papéis ou não, você vai fazer primeiro uma diversificação setorial. Como é que vocês enxergam diversificação no mercado de fundos imobiliários? E já deixando um pedaço ali de pergunta para a próxima, como os FOFs podem ajudar nisso? Você deu a resposta. Eu acho que os FOFs ajudam muito. Tá, os FOFs, né, que são os fundos de fundos, quais eu acho mais interessantes? Eu acho o seguinte, aonde que agregam mais, sendo bem direto ao ponto, eu acho que eles agregam mais os FOFs de tijolo, então os FOFs que alocam em shopping, laje corporativa, em galpão logístico, alguns em hotéis, tem até cemitério, tem vários subsetores aí, e os FOFs vão fazer a melhor escolha, né, frente às análises que eles têm lá, o acompanhamento diário. Então, eu acho que a diversificação que o FOF traz, mais o desconto que esses FOFs estão trabalhando hoje, então, hoje a gente tem um fenômeno que é o seguinte, você comprar um fundo diretamente ou um FOF, o desconto dos FOFs, além do desconto já do fundo de tijolo, está tão alto que você mais do que paga aquela taxa de gestão que você está pagando para o gestor. Então, eu sei que tem muita gente que fala, mas poxa, vou alocar no FOF, mas estou pagando uma taxa de gestão, mas o desconto que ele está hoje em cima dos fundos de tijolo que você poderia comprar diretamente, os FOFs estão tão descontados que a taxa meio que se paga, então você praticamente ali no 0 a 0, você está entregando a tua gestão, né, do fundo imobiliário para alguém que trabalha há anos com isso, que tem toda a história, que tem os modelos de fluxo de caixa descontado, tá? Então, a gente vê o que acontece na Capitânia, a gente não tem ali só olhando tela, a gente não fica olhando tela o tempo inteiro, a gente tem todos os fundos imobiliários modelados, então a gente tem um sistema ali onde está modelado todos os fundos imobiliários nas nossas contas, na nossa visão, com as nossas premissas. Tá? Então, assim, você tem uma experiência, um know-how por trás que é difícil a pessoa física ter. Tá? Então, assim, você tem investidores que são profissionais, que são os gestores, os institucionais, operando contra a pessoa física. Tá? Certamente, o que você traz de retorno em cima, até por você estar operando contra a pessoa física, que é um médico, é um advogado, é um jornalista, ele tem ali o dia a dia dele, não fica o dia inteiro só no mercado, você tem uma rentabilidade muito superior. Se a gente pegar a nossa rentabilidade histórica acima do IFIX,
tá, para o nosso FOF. Então, se a gente pegar a rentabilidade histórica dele desde que ele começou, desde 2015, a gente tem uma rentabilidade histórica de FIX mais 4 e FIX mais 5. No ano passado foi FIX mais 7. Tá? Então, a gente gera um alfa, né, um retorno adicional ali para o cotista que é bem interessante. Pelo fato da gente só fazer isso, a gente fica o dia inteiro olhando isso há anos. Né? Então, a gente tem nossos modelos, a gente tem nosso sistema, tem todo o lado técnico e a gente oferece isso de uma maneira pulverizada, diversificada. Então, eu acho, para quem quer acessar tijolo, que seja da Capitânia ou não, mas acessar via FOF é bastante interessante. Você comentou justamente do FOF, que a casa tem, né? Quais outras opções de fundos imobiliários vocês distribuem? A gente tem o fundo Capitânia Securities, que é o nosso fundo de papel, que é o mais antigo de todos. CPTS é um fundo grande, aí tem mais de 200 mil investidores, quase 3 bi de valor de mercado. A gente tem o CPFF, que é o nosso FOF, e a gente também tem o FIAGRO, né, o fundo imobiliário mais dedicado ao agronegócio, que é o CPTR 11. E a gente tem um que não é imobiliário, mas é o CPTI 11, também listado, que é o fundo de infra. Então a gente tem um de papel, um FOF, um agro e um de infra. E como esses... Era um outro ponto que eu tinha para trazer. Como o FIAGRO vai entrando nesse mercado? O FIAGRO ainda está começando, a regulação ainda está engatinhando. O que a gente tem de oportunidade e o que vocês têm feito justamente com o FIAGRO de vocês? Olha, para o tamanho e a importância que o agro tem para o Brasil, de fato o mercado de FIAGROS, que está aí por volta de 10 bi, ele é pequeno. Né, para o tamanho, importância, a gente está falando de quase 1/3 aí do PIB do Brasil, então a gente acredita muito no FIAGRO, a gente acredita muito no FIAGRO, principalmente do nosso perfil, que é o FIAGRO que compra CRAS, né, certificados recebíveis lá do agronegócio. Você consegue ter dentro do nosso FIAGRO aí mais de 30 ativos, onde você compra um pouco de cana-de-açúcar, um pouco de CRAS de pessoal da soja, do milho, fertilizantes, toda a parte aí de pesticidas, né, defensivos, químicos. Então, você tem ali mais de 30 ativos, no caso do nosso FIAGRO, entregando aí um retorno bruto de CDI mais 4,5, por exemplo, para teses muito interessantes, consolidadas e com diversificação, não só dos papéis, como diversificação geográfica. Né? É interessante você ter também no FIAGRO uma diversificação geográfica. Você está um pouco ali no centro-oeste, um pouco no sul, um pouco em São Paulo, porque às vezes você tem quebra de safra, você tem pontos importantes de problemas climáticos dentro do Brasil, então é interessante você ter a diversificação geográfica também. Então, mais do que comprar um CRA, eu recomendo a pessoa física que olhe, né, o mercado de FIAGROS. Existem, fora o da Capitânia, existem vários FIAGROS muito bons aí no mercado. É uma forma de você participar com isenção, né, bem interessante, paga bons dividendos. Bastante das emissões, diferentemente de emissões do mercado imobiliário, que são mais em IPCA, as emissões do agronegócio são mais em CDI. Então, para quem quer ter uma exposição um pouco maior em CDI do que IPCA, o FIAGRO é um veículo bem interessante também. Maravilha. Pessoal, hoje nós tivemos esse bate-papo com a Flávia, que é sócia fundadora da Capitânia Investimentos. Flávia, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento com os telespectadores da BMC News. E eu queria que você fechasse comentando um pouco como acessar a Capitânia, como acessar os seus fundos, quais são as alternativas, o que tem em plataforma. Lógico, tem os fundos que são negociados, os tradables, então esses você vai lá e compra direto com o broker, mas como acessar a Capitânia para buscar mais informações e os investimentos que ela permite? Bom, em primeiro lugar, eu queria novamente agradecer, Felipe, toda a equipe aqui, queria agradecer todo mundo que participou conosco, que gastou esse tempo, né, investiu, espero que tenha sido investimento de tempo conosco. É muito fácil acessar a Capitânia, a gente tem o nosso site Capitânia Investimentos, que tem todos os relatórios, todas as informações sobre os fundos. A gente tem um link no Telegram, onde a gente coloca todos os relatórios e informações, tem Instagram, tem LinkedIn, então não faltam informações, a gente municia a todo tempo o investidor e o cotista que quer conhecer um pouco mais a Capitânia, ou o futuro investidor,
valor de informações. Então, convido vocês a nos procurarem aí, a gente é bem presente nessas mídias. Maravilha, muito obrigado mais uma vez, Flávia. E ficamos por aqui com o Você com Dinheiro de hoje, né? O seu programa sobre fundos de investimento e investimentos aqui na BMC News. Amanhã nós voltamos com mais Você com Dinheiro. Fique agora com o Top News para o fechamento de mercado. Até amanhã! BMC News, informação que gera valor.